Bom dia a todos, bom dia a todas. Olá, eu vejo várias caras amigas aqui. So I will introduce Lindsay briefly in English. This is the first time we met, and I found you incredibly young, because and with an incredible resume. So Eu achei você incrivelmente jovem e com um currículo muito impressionante. Como que uma pessoa tão jovem fez tanta coisa? Eu me senti assim, não humilhado, mas eu me senti muito humilde perto do seu currículo. Quero agradecer o consulado americano em São Paulo, porque como sempre vocês nos dão muito apoio. E é um prazer poder reunir pessoas aqui que nós sabemos que ambos, nós da Fundação e vocês do Consulado, vocês acham que vale a pena vir ao Brasil. E claramente você, Lindsay, é o caso. O tópico é muito oportuno, muito pontual e é difícil achar uma pessoa com tanto conhecimento quanto a Lindsay. Você estava usando 3 chapéus, não é? Ligado a esse assunto. Você estava trabalhando no Congresso com o senador da Virgínia, que é uma das pessoas líderes do Congresso americano nesta área de tecnologias emergentes. Você criou sua própria startup e agora você trabalha com um dos think tanks mais importantes, que é o Fundo Marshall alemão, que faz parte da nossa Fundação FHC aqui. Então, a palavra com você. Olha, é um show, o show é só seu. Você tem o seu tempo e depois vamos fazer um período de perguntas e respostas. Muito obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui. É minha primeira vez aqui no Brasil. Tem sido uma experiência maravilhosa até agora e eu estou muito ansiosa em compartilhar algumas ideias sobre as coisas positivas e os riscos das tecnologias emergentes. E eu espero que depois a gente tenha uma interação com perguntas. Então, eu trabalho nesse fundo German Alliance Fund e nós olhamos a questão de democracia nos países com governos mais restritos, e eu gosto de ver como nos países autoritários, como isso funciona com as economias econômicas em todas essas áreas. Então, a minha formação é em física quântica e ciência da computação. Na física quântica, as pessoas estão rindo porque o presidente da mesa está dizendo que ela é muito formada em muita coisa difícil. Bom, nós temos essa ideia na física quântica que mais é diferente. E nós podemos entender o comportamento de um único elétron num átomo. Você escreve essa equação. Essa equação aqui é muito simples, né? Mas, na verdade, nós podemos descrever tudo sobre uma única partícula com uma única equação. Ao acrescentar um segundo elétron, uma segunda partícula, nós ainda conseguimos compreender tudo, mas fica um pouco mais complicado. Nós tivemos 3, 4, 5, quando chegamos a 8 ou 10, aí a gente não consegue mais a física quântica porque as interações são complicadas em demasia com 8 a 10 partículas. Se torna algo assim. E aí a gente tem que usar métodos de aproximação e o campo de física quântica está tentando entender o que acontece quando se coloca 10 a 22ª, com todas as partículas se compõem na biologia, o mundo físico nesta tabela, no seu telefone, smartphone ou num alimento que você consome. E nós estamos vendo a mesma coisa com dados. Até 2025, estima-se que nós teremos 175 zettabytes de dados conectados na internet conectada. São os zettabytes, para quem precisa, é 10
à 21ª potência, na mesma ordem do número de átomos numa molécula. Então, esses fenômenos extremamente complexos que ocorrem com essa quantia maciça de informação e de número de partículas que nos levam a esta confusão. Nós vamos ver a mesma coisa com os dados. Então, na verdade, nós não podemos nem entender a escala de aplicativos que vão ser acionados com essa explosão de dados, e nós estamos apenas no ponto de partida. Agora, é claro que esta informação e esses dados têm sido chamada o novo petróleo pelos economistas e vai ter uma importância geopolítica. Não é uma analogia perfeita. Obviamente, os dados não é um recurso exaurível, e o petróleo sim, mas o poder geopolítico de quem vai reunir, operar e controlar as informações certamente é análogo ao petróleo, no sentido de que vai determinar o poder de uma nação, a competitividade e também a era da informação e o poder de guerra. Bom, toda essa informação, isso nos permite ter insights no mundo. O que é inteligência artificial? É uma disciplina da ciência de computação que procura fazer sentido no mundo e realizar tarefas de classificação e entender. Isso aqui é um copo, isso é um telefone, e a nível de computação, o que está acontecendo no mundo. Isso data da década de 50, quando havia duas escolas de inteligência artificial. Uma resolveu assumir uma abordagem de seguir receitas e algoritmos, tentando quantificar a sabedoria humana com sistemas de decisões. E isso se tornou mais proeminente em sistemas mais especializados na medicina. Imagina um computador fazendo o diagnóstico, faz um teste e dá o laudo. Se tiver positivo, você faz um teste. Se for negativo, faz um outro teste. E é uma automação muito simples, de cima para baixo. Acontece que isso havia limites. Então, uma segunda escola de inteligência artificial surgiu, que é essa que está permitindo o progresso hoje, que era uma abordagem muito de baixo para cima, tentando fazer sentido em todos os dados no mundo inteiro e mostrando uma miríade de exemplos de um certo fenômeno e compreendendo nessa abordagem de baixo para cima, baseado nos dados. E, na verdade, é onde nós estamos hoje e como as máquinas aprendem nos dias de hoje. Então, uma tarefa estereótipa é a classificação. Então, nós temos uma imagem e você diz, é um gato, é um cachorro ou é um chapéu. Como vocês podem ver, tem tantos tipos de cães, de gatos e de canecas e de chapéus. É muito difícil o computador escolher que o gato no sofá é um gato e fora também é um gato, porque o computador só vê as imagens. Então, isso é a tarefa de aprendizagem por máquina, fazer a classificação e entender o mundo em seu entorno. E você poderá entender, por exemplo, nos veículos autônomos, um sistema de aprendizagem num carro sem motorista precisa conseguir entender o seguinte: se eu olhar a estrada à frente, onde que está o carro? Como que eu mudo de faixa? Será que tem um carro atrás de mim, querendo me passar? Como é que eu sei que o carro está se aproximando? Então, você tem que usar os sensores e você coleta todas essas informações. Isso é tanta informação a cada segundo da operação do carro que o computador precisa entender, processar e fazer decisões de classificação. É seguro eu prosseguir? Ou será que isso aqui é um sinal vermelho? Ou devo prosseguir no verde? Tudo isso são tarefas, e aqui é mais simples de classificar gatos, carros. Tipo assim, aquela rua é de mão única, então cuidado para não entrar. Isso é muito difícil no carro autônomo. Quando é que vai ter alguém correndo na frente do carro? Você tem que antecipar esse comportamento.
Então, talvez vocês estejam familiarizados com esse CAPTCHA e ReCAPTCHA, identificação humana, quando você vai no website e você tem que se certificar, provando que você não é um robô. Você faz isso nesse exemplo, onde estão os quadrados com sinais de trânsito. Então, é um pouco confuso. Será que eu devo escolher aquele de cima, que está em azul também? Mas eu não sei se vocês já notaram, mas eu acho que hoje em dia isso tem se tornado cada vez mais difícil. E às vezes é difícil, até para mim. Eu acabo esquecendo aonde eu tenho que clicar. Ele disse que isso é a biologia quântica. É cada vez mais difícil, mas há um motivo para isso, porque essas tarefas que nos permitem provar que nós somos humanos e não robôs é exatamente o que está sendo usado para treinar a próxima geração de classificadores. Eu acho que isso aqui é do Google, eles estão trabalhando com carro autônomo e o carro precisa fazer a distinção dos sinais de trânsito. Para tanto, é necessário ter imagens nós estamos colocando coisas escritas no algoritmo, assim, para se tornar como o cérebro humano, porque é cada vez mais difícil, porque os algoritmos são cada vez mais difíceis. E nós temos que provar, aqueles que nós provamos a nossa humanidade são aqueles que os computadores precisam trabalhar para se tornarem mais parecidos com nós. Então, a inteligência artificial tem uma quantia incrível de aplicações positivas. Eu estudei veículos autônomos e a ideia de que acidentes nas estradas vão diminuir é uma coisa incrível, assim, várias aplicações também, aplicativos para mudança climática, erradicar a pobreza e melhora a produtividade em áreas rurais. É a transformação da nossa era. Também existem externalidades negativas com as quais devemos nos preocupar e garantir que, conforme nós inovamos e desenvolvemos esses sistemas, precisamos lembrar as implicações para direitos humanos, privacidade, transparência e os valores fundamentais que tornam a democracia única e competitiva no mundo global. Países autoritários já reconheceram o poder de inteligência artificial. E o Vladimir Putin já disse que quem dominar a inteligência artificial vai dominar o mundo. E Xi Jinping está acelerando isso para uma coisa estratégica, não apenas uma coisa política, mas estratégica, da mesma forma que uma coisa militar, que seria uma questão estratégica. Agora vamos ver a parte negativa disso tudo. Infelizmente, já hoje em dia existe muito abuso na inteligência artificial, especialmente na China, na província de Xinjiang, na China Ocidental. Há 1 milhão ou 2 milhões de uma população muçulmana, que é uma minoria, e eles estão em campos chamados quase como campos de concentração, porque eles têm que mudar a fé muçulmana para poder ficar lá. Eles querem erradicar os muçulmanos da China. E isso é tudo acionado pela tecnologia como inteligência artificial. Então, só para lhes dar uma ideia da falta de processo legal que existe, quais são os motivos que alguém pode ser enviado a esses campos de detenção em Xinjiang. Aqui vocês estão vendo, são motivos muito ridículos, muito beninos, por exemplo, tomar café da manhã antes do sol se levantar. Isso está ligado naturalmente à questão da fé muçulmana. Tomar álcool ou não tomar álcool, viajar, sair da Rússia, ter equipamento de solda, ter uma tenda, ter comida a mais, não deixar os oficiais do governo tirarem o seu DNA. Então, isso tudo ninguém fala. É o controle do DNA que existe na inteligência artificial, não permitindo que os oficiais comem sua comida e vivem na sua casa. Parece ridículo, não é verdade? Porém,
isto, infelizmente, é a realidade do que está acontecendo em Xinjiang para essa população étnica e religiosa, que é o foco do governo chinês, usando essas tecnologias emergentes. Então, quando nós falamos isso, olha, isso é totalmente acionado pela inteligência e, assim, para conseguir reunir muita informação. Tem câmeras na província inteira, em todas as cidades, é tudo cheio de câmera. Conforme as pessoas andam, saem da porta de casa, já são, quando vão para a mesquita, eles são rastreados 24 horas por dia. E mais cedo, no começo desse ano, um dos empreiteiros, uma empresa de reconhecimento facial, SenseNet, eles trabalham lá e nessa combinação bizarra de supremacia, de fiscalização, de controle, montaram um banco de dados de milhares de registros dessas pessoas e ficou aberto na internet. Então, há questões de privacidade e de segurança, mas foi ilustrativo para mostrar como é uma coisa que já é abrangente esse rastreamento e esses dados mostram que os movimentos eram monitorados com GPS 24 horas por dia, ligados a imagens de reconhecimento facial, informação sobre veículos, endereço de domicílio e, enfim, todas as atividades dessa comunidade muçulmana e também com a fiscalização com DNA, controle de DNA, fiscalização, reconhecimento de fala, para saber o que eles estão falando. Então, a polícia em Xinjiang usou isso tudo para coletar informação sobre os cidadãos e determinar quem representa uma ameaça. Então, tudo isso eles tiram do DNA, fazem o rastreamento dos cookies no website. Você sabe, quando você vai no website, você pode negar ser rastreado pela polícia, mas essa tecnologia, todo o website que você visita é monitorado pelo Estado, pela polícia, e é alimentado nesse aplicativo para determinado quais os cidadãos que representam ameaças na China. Então, uma ameaça é se você encher o seu carro e deixar fora da sua casa cheio de coisas dentro. Uma outra coisa é, se os dados não foram coletados sobre você durante um certo período, vamos dizer 4 horas ou 6 horas, nós não vimos você em lugar nenhum, isso já é uma bandeira vermelha para a polícia, que talvez você esteja fazendo algo estranho. Então, isso é básico de um país com essa fiscalização completa. E acho que é o melhor exemplo de como essas tecnologias podem ser usadas com fins negativos. Agora, tem muito investimento, inclusive dos Estados Unidos, empresas que vendem esses serviços. Até o MIT é parceira de uma empresa que faz reconhecimento visual. Eles estão agora revisando essa parceria porque o governo americano colocou a empresa na lista negra. Uma empresa que faz sequenciamento de DNA chama-se Thermo Fisher Scientific e descobriu-se que eles estavam dando dispositivos para essa fiscalização que estava acontecendo lá na China e também para a imprensa livre de Hong Kong. Agora o contrato já foi cancelado, mas isso mostra que também afeta o ecossistema global. Em alguns casos é acidental. No espaço de DNA, tem um pesquisador de Yale, da Universidade de Yale, que estava fazendo uma colaboração científica com o Ministério de Segurança da China. Uma pessoa do mundo acadêmico, eu posso dizer que essas colaborações são muito comuns, muito comuns. Um cientista, ninguém se importa com cientistas porque eles não são políticos, né? Mas eles compartilharam amostras de DNA e esse pesquisador passa o tempo todo no seu laboratório trabalhando em trabalhos científicos, mas só foi descoberto mais tarde este ano que estas amostras compartilhadas é uma colaboração rotineira para fazer esse controle, essa inspeção
para identificar quem eram muçulmanos entre o resto de outras nacionalidades na China. Então, o mau uso dessas tecnologias exige que os pesquisadores tomem cuidado com quem eles estão fazendo parcerias. Com espírito de inovação, e às vezes são realmente a erradicação, por exemplo, de sarampo, e nós não queremos errar, não queremos passar, e nós não queremos ser tão xenofóbico que nós vamos nos fechar, e também a erradicação de varíola, mas há preocupações. Esse Estado fiscalizador não existe só em Xinjiang, existe também há 200 milhões de câmeras na China. E uma demonstração de força do poder da tecnologia em 2017, o jornalista da BBC foi localizado em 17 minutos numa cidade pequena. Um outro exemplo é que houve um banco de dados exposto também com relação à população feminina na China. A idade, informações pessoais, o sexo, endereço residencial, milhões de informações. E algumas eram assim, entradas no banco de dados chinês, é o status de possibilidade de reprodução. Como eles têm um problema de população excessiva, eles estavam rastreando as pessoas férteis. Então, esse tipo de bancos de dados que acabam deixados na internet. É importante saber por que nós estamos falando no Brasil, por que nós devemos nos preocupar com democracias fora das... Por que os outros se importam? Bom, a questão é que isto não está restrito a um país. O equipamento de fiscalização, que lá, eles são... começou lá, mas está sendo distribuído no mundo inteiro. O New York Times disse que é made in China, exportado para o mundo. Tem 36 países, inclusive o Brasil, já receberam treinamento em tópicos como censura, como moldar a opinião pública. Tudo isso ligado à inteligência artificial e tecnologias emergentes. A mesma tecnologia e processamento de linguagem que permite as traduções futuras. Eu tenho usado o Google Translate muito aqui enquanto eu estou no Brasil e tem sido muito útil para mim. Mas essa mesma tecnologia que ajuda a entender o idioma e traduzir de um idioma para outro também pode ser usado para entender o que as pessoas estão dizendo e ser controlado. Se for usado para um fim negativo, isso pode controlar um país. Então, essas tecnologias demonstram poder geopolítico e estão embutidos na ideologia dos seus criadores. Como são desenvolvidos e as normas, como são usados, tudo isso vai mudar o equilíbrio de forças nesta era da informação e vai mudar o equilíbrio de poder, pois são muitos dados e nós vamos ter redes de internet 5G no mundo inteiro. É importante notar o quê? Quando falamos da questão do 5G, está muito na mídia, escrevem muito. E eu acho que há uma tendência de pensar que isto é só uma questão de telefones celulares, a infraestrutura da canalização que está no chão, mas a tubulação que está no chão em 5G para carregar toda essa informação vai permitir a próxima geração de aplicativos que nós estamos falando, desde reconhecimento facial a carros inteligentes, e vai ter muita coisa positiva, como nós já vimos. Mas há muita coisa negativa. Então, tem muito a ver com a infraestrutura da internet e ter o controle da informação que flui na internet e a capacidade de guiar o desenvolvimento desta informação e que respeite valores democráticos. Então, países autoritários, infelizmente, têm algumas vantagens, né? Porque, nesse caso,
a corrida de inteligência artificial, mas eu acho que é mais o desenvolvimento. E são, para países democráticos, preocupações de privacidade é uma coisa grande. Não é só a China e a Rússia que estão usando câmeras de reconhecimento facial. No Reino Unido tem uma explosão de câmeras e nos Estados Unidos, idem. Então, não é só reconhecimento facial, mas dados em quantidades maciças todos os dias. Nos próximos 5 anos, teremos dados, uma interação a cada 18 segundos. Vai ter produção de dados que estarão sendo intercambiados. No seu telefone, o termostato que vai saber quando você chega em casa, o GPS no seu carro, que sabe exatamente onde você vai numa base diária, para as fábricas e a nível dados pessoais, dados das empresas, vai ser tão imenso. E o campo dos dados pessoais, isso vai implicar problemas de privacidade. Com a inteligência artificial, eles estão juntando esses dados todos para treinar nessa abordagem esses modelos para distinguir as coisas e agir de forma inteligente. Obviamente, isso implica em privacidade. Se um país consegue juntar tantas informações a nosso respeito, essa é uma questão se nós conseguimos continuar ser uma sociedade livre e aberta. A outra é a transparência e a contabilidade e responsabilidade. Por enquanto, é tudo uma caixa preta. Como funcionam esses algoritmos? Se você pedir para explicarem como se tomou isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato, aí a pessoa até ganha um crédito baseado nisso. Mas, na verdade, isso não dá uma coisa racional. Isso é um problema para democracias, porque nós dependemos na responsabilidade, e isso é levado até os tribunais, e também o processo legal para decisões justas e equitativas. Agora, países autoritários querem andar rápido, porque o algoritmo vai te dar uma decisão rápida, mas não sem explicações. Isso não é um problema nos países autoritários, mas é um problema que as democracias vão ter que ligar no futuro das democracias. E o último seria a possibilidade de fundir o lado civil e militar. Pelo menos nos Estados Unidos, isso é uma fonte de discórdia entre o público e o setor privado, e mais especificamente a comunidade de defesa e tecnologia, pensando como integrar as tecnologias no ecossistema militar. Isso é algo que é uma luta nos Estados Unidos o tempo todo, e a preocupação no sentido de que um país autoritário simplesmente pode direcionar as tecnologias para uso militar e ter mais competitividade sem ter essa represália do setor privado. Muito bem, como democracias, como inovadores, que se importam em fazer a coisa certa e, ao mesmo tempo, mantendo todas as oportunidades econômicas, concorrência e com essas vantagens, a forma como eu vejo os principais desafios são 4. Com o potencial da inteligência artificial e a miríade de aplicações trazidas pela inteligência artificial, temos viés e justiça, transparência e responsabilização, como eu já disse, privacidade e responsabilização e tomada de decisões por máquinas em áreas críticas. Então, parte do desafio da inteligência artificial seria que os sistemas podem solidificar viés já existentes. Bom, eles dependem da qualidade dos dados. Por exemplo, sistemas de reconhecimento de faces com precisão de 99% em homens de pele mais clara, mas não identificam corretamente mulheres de cor de 30% a 35% do tempo. É um problema porque se são utilizados esses sistemas em sistemas de policiamento ou mesmo em sistemas de identificação, então isso traz desafios. Por exemplo, e se
o banco de dados de reconhecimento facial da polícia não seja de acordo com a vigilância, mas também relacionado ao uso legal do reconhecimento facial para prender criminosos que são comparados a um banco de dados. Há usos legais dessa tecnologia também, mas se o desempenho for melhor numa população étnica do que em outra? Será que temos um risco de solidificar um viés que já existe na sociedade sobre a questão racial e de gênero? Por exemplo, temos um algoritmo de recrutamento da Amazon que, na verdade, baseia-se nos currículos dos candidatos, baseados em machine learning. Na verdade, ninguém entendia muito bem porque detectava alguns pontos e, no final, pegava frases no currículo como competente, executivo e achava que isso era mais preferencialmente para candidatos masculinos. Na verdade, era uma seleção maior de candidatos homens para esses cargos. No momento, como empresas como a Amazon estão tentando até ter um equilíbrio de gênero na força de trabalho. Acho que todos temos que ter consciência de que alguns desses algoritmos podem acabar solidificando esses vieses. Outro exemplo que é interessante, um estudo do MIT do começo desse ano sobre, na verdade, o sexo de um assistente pessoal. Então, pensando em Siris, David, Alexa, são vozes de mulheres. Isso significa o quê para integração, interação, como ver a mulher como papel de assistente? Isso arrisca, na verdade, solidificar algumas ideias pré-concebidas e alguns preconceitos que queremos erradicar. E provavelmente o pior caso, o erro pior desse tipo, e que precisa ser comunicado. É muito ruim mesmo. Em 2015, Google Photo começou a rotular as imagens, na verdade, como se fosse um guia do que é uma imagem. E houve uma identificação errônea de uma mulher negra como se fosse um gorila. Isso foi, na verdade, passado pelo Twitter por uma amiga dessa moça e, infelizmente, bom, a solução do Google, na verdade, não foi melhor. Simplesmente removeram a categoria gorila das opções. Então, na verdade, até 2018, eles não tinham resolvido o problema. Simplesmente falaram, agora não dá para rotular nada como gorila, porque não existe mais a categoria. O que eu estou querendo dizer é que alguns sistemas não são tão avançados como deveriam para estarem ali no mundo selvagem, digamos assim. E, portanto, há questões regulatórias que precisam ser tratadas antes de uma tecnologia como essa poder ser utilizada totalmente. Mas esses são alguns dos desafios que, obviamente, Google está trabalhando para tentar superar. Como eu disse antes, temos o problema da caixa preta, da responsabilização e a compreensão do que de fato está acontecendo no sistema. Se você imaginar um futuro, e acho que esse é o futuro mesmo, com a inteligência artificial utilizando no governo, finanças, saúde, jurídico, defesa, transporte, para responder essas perguntas. Por que você tomou essa decisão, por exemplo? Ou como você tem sucesso? Ou como você foi contratado? Como você diagnostica um paciente? Na verdade, é importante lidar com essa questão da caixa preta na área da pesquisa. E, claro, também podemos falar da inteligência artificial e privacidade. Isto tem muitas dimensões diferentes, de exploração de dados, por exemplo, utilizar informações pessoais para finalidades, como eu disse antes, que não estão alinhadas, digamos assim, com os valores da liberdade de expressão, abertura, transparência, identificação, rastreamento. Interessante, na inteligência artificial, isso não é só uma questão de DNA ou de websites individuais que você visita, mas quando todos os dados são compilados e essas interações se tornam muito complexas, na verdade você pode entender muito sobre uma pessoa, simplesmente com base no comportamento, o rastreamento do comportamento. Por exemplo, a forma como você digita um teclado, na verdade, pode dar indicações fortes do estado emocional. Se você está estressado, você digita de uma determinada forma. Se está relaxado, é diferente. Nem muita gente para pensar, mas quando pareado com informações nos sites que você visita, você pode ter
uma imagem detalhada psicológica que pode, claro, ser explorada por campanhas políticas para influenciar os eleitores. Obviamente, na verdade, temos escândalos que foram utilizados com esse perfil detalhado psicológico, mas também temos implicações de contra-inteligência, com buscas por todo mundo, por exemplo, a 2 milhas do Pentágono, que tem uma determinada rotina e que se estresse quando pensem num determinado tópico. Você pode ganhar muita informação, adquirir informação sobre a população e ainda nem sabemos aquilo que estamos disseminando. Uma coisa é dizer, eu dou o meu e-mail, meu endereço residencial, e claro que não sabemos, a maioria das vezes, para onde vai a informação, mas há outras facetas do nosso comportamento que podem ser entendidas com sistemas de inteligência artificial. Outra questão é a mudança do anonimato na esfera pública. Pelo menos nos Estados Unidos, hoje, em muitos países democráticos, não é ilegal ter essas câmeras de reconhecimento facial e rastrear as pessoas. Não há uma expectativa razoável de privacidade quando você está na rua. Mas não há nada ilegal sobre isso. Mas será que precisamos repensar os nossos valores sobre privacidade na arena pública? Numa era em que é cada vez mais possível fazer esse rastreamento e fiscalização. A estrutura legal anterior não, na verdade, concebia ou considerava o poder dessas tecnologias. Talvez fosse só uma única imagem ou, na verdade, um reconhecimento instantâneo de um indivíduo, em comparação a um rastreamento completo e contínuo. Então, será que temos que repensar isso? Obviamente, há questões também de previsão, de perfil, tudo com base em uma série de características. Um exemplo que, na minha opinião, ilustra muito bem essa compensação e a questão entre o que deve ser regulado por lei e o que deve ser feito em base ética, com diretrizes éticas, seria um estudo. Acho que também dos pesquisadores do MIT, com colaboração de outras universidades que descobriram que, na verdade, os sistemas de machine learning, de redes neurais profundas, são mais precisos do que os humanos em detectar a orientação sexual com base nas imagens faciais, ou seja, olhar para o rosto e detectar a orientação sexual com base na imagem. Enfim, esse estudo levanta algumas questões éticas, porque, por um lado, acho que seria um abuso dessa tecnologia utilizar para ter um fim de perfil ou de contratação. Por outro lado, não sei se é algo, se devemos proibir essa pesquisa de cara. Talvez seja uma área que requeira também diretrizes éticas adequadas. E esse, na verdade, é o poder dessas tecnologias. E, por último, sobre o lado da ética, o que significa a tomada de decisão por máquinas em áreas críticas, por exemplo, em conflitos de guerra ou na medicina. Quais as implicações para o uso dessas tecnologias nesses domínios? Isso é imenso no lado militar, por exemplo, para obter vantagem, e no lado da medicina, para diagnosticar de forma mais ágil e rápida. Há todo um campo aí de medicina personalizada, terapia personalizada, muito promissor em direcionar uma terapia individualizada para as pessoas, que pode transformar a medicina. E também uma questão no diagnóstico de paciente. Se você não consegue entender o algoritmo, então quanto peso você dá a essas decisões? Acho que essa é uma área em que pessoas diferentes têm opiniões divergentes, e isso é algo que a democracia precisa sim tomar uma decisão, como populações. A minha visão pessoal provavelmente é que se o sistema for suficientemente justo e livre de vieses, e se for tão preciso, ou talvez até mais preciso do que um humano, provavelmente tudo bem, mas outras pessoas podem ter opiniões e ideias diferentes sobre quando uma máquina deve tomar decisões críticas de vida ou morte. E também voltando a toda essa ideia da democracia em países autoritários, eles também têm visões diferentes. Até que ponto, por exemplo, o sistema autônomo pode tomar decisões legais ou sobre guerra ou até letais. Então, isso pode mudar a competitividade militar e econômica no futuro. As democracias também dependem da realidade objetiva. Cada vez mais essa questão da era da informação. Desculpe não ter um vídeo aqui para mostrar, mas temos um vídeo de deepfake
que você pode literalmente colocar palavras na boca de uma pessoa. A tecnologia está ficando mais sofisticada e é um grande problema para as democracias, porque dependemos de cidadãos informados, discurso público informado, uma concepção da realidade como mais do que a média de tudo que você ouviu. Mas numa era em que temos um excesso de informações para checar absolutamente tudo. Então, cada vez mais, isso é um problema que realmente permite ou pode permitir estados autoritários a modelarem a mensagem e a narrativa. Um exemplo constrangedor do meu próprio país seria operações de informações que também são utilizadas como armas na mídia. Em 2016, 33 veículos de mídia, na verdade, nos Estados Unidos, estiveram fazendo essa cobertura. Então, não só uma democracia atacada no contexto das eleições, mas também a mídia. Na verdade, foi enganada, digamos assim, por informações, operações da Rússia. Enfim, aprendemos algumas lições desde então. Eu acho que foi um chamado de despertar. Temos que melhorar o nosso processo de due diligence sobre as nossas curtidas, o que compartilhamos, principalmente em relação a como jornalistas lidam com isso, mas realmente não estamos preparados e mostra, na verdade, o poder das operações direcionadas à informação. E no futuro, na verdade, temos esse processamento de linguagem natural que pode ser utilizado para compreender a linguagem humana e pode criar texto totalmente artificial, literalmente fake news. E quando você combina isso com os dados que são coletados por cada um de nós, isso permite, na verdade, ter uma operação under the loop. Você pode imaginar um teste AB. Vamos criar um parágrafo falso e enviar, então, para o segmento-alvo da população. Talvez um grupo religioso ou étnico, social, para ver se eles gostam, curtem, compartilham. E, se quiserem, vamos usar em mais grupos. E, se não der, vamos torcer um pouquinho artificialmente para que encaixe mais para aquele público. Um exemplo é aqui do The Guardian, com base em um sistema que foi desenvolvido por uma organização de pesquisa, OpenAI, para fazer, na verdade, lidar com artigos jornalísticos. Muito bom. Eles pegaram, na verdade, várias informações reais sobre o Brexit e produziram artificialmente esse parágrafo de uma história de fake news. Quando indagado para esclarecer o relatório, o porta-voz de May disse que ela quer sair da União Europeia o mais rápido possível e que estará sob o mandato de negociação conforme confirmado pela rainha na semana passada. Então, tem um estilo jornalístico, a mesma prosa. Facilmente você pode ver como isso pode ser tomado com um jornalismo verídico, mas era totalmente artificial. Então, como democracias, o que podemos fazer para garantir que não estamos, na verdade, só lidando com inovação, mas preservando alguns dos valores que são tão caros para nós? Número 1, investindo na solução. Isso requer algumas formas. Temos todo um campo de pesquisa de machine learning, chamado de explicável, tentando construir algoritmos que permitem, na verdade, tirar os rótulos e entender o que está acontecendo dentro da caixa preta. No momento, não é o melhor. Os melhores sistemas ainda são as caixas brancas. Como democracia, nós precisamos investir mais para que os melhores sistemas não sejam a caixa preta. Segundo lugar, precisamos de estruturas fortes, tanto morais como éticas, nas tecnologias emergentes. Há questões complexas aqui, mas esclarecer o que seria o uso adequado da tecnologia e o que seria um uso indevido. E teremos também áreas cinzentas, dependendo do povo, dos países, das pessoas. Mas eu volto também à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando nós temos abuso claro dos direitos humanos, essa é uma área para dizer que claramente é uso indevido. Em outras áreas, programação de um carro, por exemplo, um problema clássico ético para um carro de bater numa árvore para não atingir um pedestre. Como é que você faz esse cálculo? Na verdade, nós fazemos isso com humanos, mas no final teremos uma programação com sistemas automatizados. Então, como sociedade, precisaremos tomar decisões sobre o que é ou não é ético. Mas acho que em termos de ter
uma maré autoritária, é muito importante destacar esses casos em que fica muito claro quando não há um uso adequado. Esse é o terceiro ponto. Então, condenar abusos de direitos humanos habilitados pela tecnologia e não habilitá-los. E estar mais ligado com parcerias, investimentos. Então, esse é o papel também do governo, identificando empresas engajadas em técnicas de abusos de direitos humanos. Não são todas as empresas, principalmente startups, que podem fazer muito due diligence nesse universo. E um pouco agora sobre o que foi feito até agora para tentar ou ter uma regulamentação de inteligência artificial ou ter um controle sobre vários usos. Acho que tudo começa com os dados. E temos essa estrutura de privacidade da União Europeia, na verdade, o GDPR, Regulamento de Proteção dos Dados Gerais. Acho que o Brasil também adotou uma legislação muito semelhante à GDPR, certo? É LGPD, na verdade. Não é LGBT, é confusa, não é? Uma sigla parecida aqui, tem o T. Mas, enfim, vai entrar em vigor em agosto do ano que vem. E temos uma experimentação interessante sobre como isso será implementado no contexto europeu. Com certeza houve lutas na implementação dessa estrutura. E é um trabalho em andamento. Mas é o melhor ponto de partida, na minha opinião, seria na regulamentação de como os dados são compartilhados, quem é proprietário, quem compartilha, e também jogar luz sobre o uso dos dados. Então, o que seria o GDPR? Acho que muitos de vocês já viram, já interagiram com sites como esses, em que você pode falar sim ou não a esses cookies, mas alguns dos princípios dessas estruturas de privacidade de dados têm a ver com o consentimento do uso dos dados, o direito de não estar com o perfil publicado. Outro interessante é o direito de ser esquecido ou apagar a sua presença online. Isso traz à tona algumas questões para estados autoritários. Provavelmente eles gostariam do direito de ser esquecido. Isso traz à tona questões sobre um registro histórico, à medida que ele vai sendo cada vez mais digitalizado, como preservar a verdade. Acho que é algo que requer um olhar mais profundo. E quando está numa biblioteca, por exemplo, você tem que percorrer milhares de livros. Outra faceta dessa estrutura, que na minha opinião é muito importante, seria o direito de saber quando os dados foram hackeados. No GDPR europeu, eu acho que essa cláusula também existe na versão brasileira, não é? As empresas precisam notificar uma autoridade regulamentar em 72 horas quando sabem que houve uma violação dos dados. Por que eu acho que isso é tão importante? A questão do roubo de propriedade intelectual ou espionagem cibernética. Nos Estados Unidos, na verdade, temos 50 bilhões de dólares de valor econômico com prejuízo devido ao roubo de propriedade intelectual. E parte do problema, e porque não conseguirmos resolver ainda, é porque, na verdade, não há incentivo das empresas notificarem um hack. Não é muito bom, às vezes, para os acionistas, ou não ajuda muito para o resultado final do balanço, publicar essa questão dos hacks. Então, o resultado é que ninguém conseguiu descobrir de onde vêm esses hackers e, na verdade, as origens ficam esquecidas. Seria, na verdade, uma tragédia dos comuns. Então, essa cláusula, que não requer chegar a público com esses hackers, então isso impede, na verdade, tomar alguns passos pelas autoridades para entender a origem e construir melhores defesas contra esses problemas. Outro princípio, na verdade, é a portabilidade de dados, a ideia de que podemos controlar o destino dos dados e falar, eu quero, na verdade, passar para outra fonte, na verdade, colocando a propriedade dos dados nas mãos do consumidor. E também, sob consideração, para a regulamentação da inteligência artificial, no futuro, algumas ideias que estão sendo jogadas, na verdade, que ainda não estão na lei, mas mudando para um consentimento do uso de dados em vez de cair fora. Sabemos também o poder do default, do padrão. Muitas vezes as pessoas não mudam esse padrão, não é? Às vezes acabamos entrando no site, há todo esse movimento de tentar mudar para o opt-out, optar por sair.
e, na verdade, não ter automaticamente consentimento do uso dos seus dados. Outra legislação interessante que vem do estado de Vermont, na verdade, é registrar a violação dos dados para uma lista de todo mundo que está comprando e vendendo dados. Nos Estados Unidos, há uma história recente que, na verdade, temos o Departamento de Veículos Motorizados. Na verdade, é para onde você vai para ter a carteira de habilitação, você dá os seus dados. E, na verdade, eles acabaram vendendo dados pessoais. Não é algo que a maioria das pessoas esperam que aconteça. Então, legislação desse tipo, que requeira um registro se você vai comprar e vender dados pessoais, pelo menos trazendo mais transparência sobre onde você está se metendo ao querer uma carteira de habilitação. E a capacidade de não estar junto com esses anúncios-alvo é uma outra proposta. Um senador, na verdade, propôs um projeto de lei para limitar o auto-replay. Por exemplo, Netflix seria uma categoria mais extrema, não permitindo você dizer o que vem na sequência. Mas eu acho que, na verdade, tem a ver com o poder desses sistemas automatizados. Muitos também com algoritmos de inteligência artificial, mostrando o conteúdo que nós visualizamos. Por exemplo, YouTube, mais de 60% do conteúdo visualizado no YouTube é recomendado pelo algoritmo. Geralmente, você vai ver um determinado vídeo no YouTube, mas aí a grande maioria do tempo que você passa na plataforma é utilizando conteúdo que foi recomendado pelo algoritmo e pouquíssima transparência em como funciona esse algoritmo. Será que você está recebendo algo devido a alguma característica pessoal, com base no que você viu antes, mas também o que é mais popular, ou talvez o grande radicalizador para mandar, na verdade, as pessoas por esses... Na verdade, por exemplo, uma pessoa que tem conteúdo espiritual aumenta o tempo de visualização e toda essa questão da transparência de como funcionam os algoritmos no YouTube. E pode também haver um problema sobre a censura, se um desses algoritmos estiver censurando conteúdo sem nós sabermos, porque não temos transparência do funcionamento. E aí, sem querer, podemos ser direcionados a votar num determinado candidato político ou selecionar uma determinada proposta de política. Então, é outra proposta sugerida e, obviamente, também rompendo essa questão de Big Tech, grande tecnologia. Isso ainda não está tão claro em termos dos riscos dessas empresas que, na verdade, vão buscar para uma cura, mas, com certeza, é algo que vem sendo discutido e está na mesa de negociação. Então, gostaria de concluir voltando a esse contexto da democracia. Acho que na próxima semana nós teremos o 30º aniversário da queda do Muro de Berlim. Pare para pensar, talvez não seja tanto tempo assim, mas também coincide com o nascimento da internet. 89, com essa promessa de abertura, conectividade, a ideia que à medida que você conecta mais pessoas, haverá mais liberdade, inovação, liberdade de expressão. E já vimos alguma coisa nessa área acontecendo. E também vimos o uso dessas tecnologias que achávamos que seriam tão abertas, possibilitando novas formas de controle, na verdade. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos 30 anos. O Brasil lutou muito pela democracia. É importante manter essa luta em mente, reconhecendo que, embora a maioria de nós estamos ali para ter acesso à internet, a longo prazo haverá consequências por não estarmos em conformidade com os valores éticos e construindo tecnologias de uma forma que não respeita os direitos humanos. Então, com certeza, queremos permanecer competitivos, com os nossos sistemas competitivos também, mas fazendo de uma maneira que também tenha valores competitivos no panorama global. Muito obrigada, estou aqui à disposição para suas perguntas e para o painel de discussão.